Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. Hoje então nós vamos falar sobre este grande enigmático ser chamado Astar Sheran, ok? Então muito bem, vamos começar primeiro com o histórico. Quando que surgiu pela primeira vez alguém falando desse extraterrestre, deste comandante extraterrestre, tá? Muito bem. Então nós vamos começar, né, lá nos Estados Unidos, na década de 50, praticamente em 1952, um sensitivo americano, um contactado chamado George Van Tassel, tá? Ele, através de contatos psíquicos, um médium, né, que passou a ter contatos psíquicos, pela primeira vez, então, contatou o chamado comandante Astar Sheran. Muito bem. Nas mensagens, nas comunicações do Astar Sheran com Van Tassel, ele falava criticamente sobre o perigo das armas nucleares. Nessa época, é engraçado que nessa época, o homem não tinha feito a bomba H ainda, tá? Só tinha feito a bomba de plutônio e a bomba de urânio. E ele fala numa mensagem que ele não estava tão preocupado com as bombas de urânio, mas devia estar, né? Porque o estrago é praticamente o mesmo. Mas sim com a utilização do hidrogênio, né? Com a bomba H, com a bomba de hidrogênio, que é uma bomba, ela vai ser 1000 vezes mais potente que a bomba de Hiroshima. E muito mais até, né? Então, as suas preocupações eram... Eu já disse para vocês que na década de 50... houve a intervenção extraterrestre com a chegada dos ETs, com os contatados, especificamente para impedir um holocausto nuclear na Terra. Essa discussão a gente já fez várias vezes aqui, né? Ele escreveu um livro, né? Ele escreveu um livro com o seguinte nome: I Wrote a Flying Saucers. I wrote... Não é A. I Wrote a Flying Saucers, né? Bom, em inglês vocês sabem, né? Eu montei um disco voador, eu viajei um disco voador, né? Algo parecido assim. Eu entrei dentro de um disco voador, mais uma coisa assim, tá? Ele teve contatos físicos, segundo ele, com o próprio Astar Sheran também. Não só espiritual, como físico. Ele entrou dentro do disco voador, tá? Muito bem. Então esse foi o primeiro. Em 1957, nos Estados Unidos mesmo, Ethel Perriel, né? Escreveu um livro, é uma contatada psíquica também, tá? Ela escreveu um livro, né? In Days to Come. In Days to Come. Né? Os dias do retorno, nos dias do retorno, na volta, né? Estava falando sobre a volta do Cristo. Esse livro fala da volta do Cristo, né? Dentro de um disco voador. Eu, até naquelas minhas histórias que eu conto para vocês, né? Daquele grande contato que eu bolo para vocês aqui, que eu bolei, que eu contei a história, descia Jesus dentro do disco voador também. Só que o problema maior
Não é Jesus descer do Deus escovador, é ser reconhecido pela humanidade como Jesus. Porque nós não temos nenhuma referência de Jesus. Nós não temos nenhuma referência física de Jesus há 2000 anos atrás. E certamente não vai descer o mesmo judeu com a cara de judeu 2000 anos atrás. Né? Vai nascer com a cara de um ET, com a cara da turma do Astar. Né? Muito bem. Né? Em 1957 também, em 1956, agora na Alemanha, existia um grupo, existia um grupo esotérico na Alemanha, que se chamava MFK Berlim. MFK de Berlim. Esse grupo, ele era um grupo de médiuns, ele era liderado por um médium chamado Herbert Victor Spears. Agora ele vai trazer mais informações. Ele diz que Astar, presta atenção, sobre Astar. Quem era Astar? Então, o Astar era vindo de um planeta Metária, planeta Metária, tá? Que fazia parte do sistema Alfa Centauro. Ok? Eles se chamavam, a raça desses seres se chamavam raça Santiner, os Santiners. Santiner, ou Santiner, não vem, até pode ser sentinela, não sei, alguma coisa assim. E eles fizeram esse trabalho até 1975. Eles vão publicar no Brasil, em 1965, eles lançam um livro, que eu particularmente li esse livro, tá? Eu tinha esse livro até pouco tempo comigo, não sei onde foi parar, Deixa eu apagar aqui para a gente poder voltar, preencher a lousa. Eu tinha esse livro desse grupo alemão, de todas as canalizações de Astar Sheran. Tá? Então, em 1965, no Brasil, esse grupo alemão lança o livro deles aqui em português, com o título A Grande Missão Celeste de Astar Sheran à Humanidade Terra. A grande missão celeste, esse é o nome do livro. A Humanidade Terra. Esse livro ele era dividido em 3 capítulos, em 3 partes, que foram escritos em épocas diferentes. Tá? Em 1958, foi escrito, é tudo psicografado esses livros, tá? Chamava Antes da Aterrissagem. Em 1959, lança um outro trecho chamado Veritas Vincit. Isso aqui, Veritas Vincit, vocês sabem que é latim. E em 1960, lança uma outra parte desse livro, chamado De Estrela em Estrela.
É que esses textos foram escritos em épocas diferentes e depois juntados num livro. É como o meu livro de mensagens canalizadas extraterrestres aí, que foi mais de 20, 30 anos canalizando a mensagem, a gente juntou e fez um livro que está aí no nosso site, né, em PDF, não é um livro físico. Então, esse livro que eu li, tá? Eu tinha comigo durante muito tempo, ele foi publicado no Brasil, tudo, né? Você está entendendo? O discurso do Astaxerxes é bem interessante o discurso dele. Ele parece um pastor crente falando com a gente. É verdade, ele tem umas incisões, tal, aquela coisa, né? É engraçado, porque eu sou um cara que a minha visão é muito discordante da forma como o Astaxerxes, nesses livros, nesses textos, dialoga com a humanidade, conversa com a humanidade. Você está entendendo? Eu conheço essa turma dele. Eles nunca falam daquele jeito do livro, que dá no livro, que eles falam comigo. É bem diferente, né? O jeito do diálogo. Mas não deixa de ser interessante, porque é a época que ele foi escrito, a época que os ETs contatavam. Os humanos não estavam preparados para uma questão mais transcendental, vida após a morte, toda essa questão que a gente discutiu hoje aqui. Lá eles tinham que se apresentar como um extraterrestre físico, como um extraterrestre normal, entendeu? Era o arquétipo da cabeça dos caras. Mas mesmo assim, os sensitivos dizem que pegavam mensagens telepáticas deles, mas que ele era um ser físico. Deixa eu continuar. Então, deixa eu apagar aqui. Aí, agora nós vamos ter um médium da Bahia, né, que o primeiro canalizador de Astaxerxes no Brasil, é um médium brasileiro, né? Não, mas antes disso ainda, também em 1952, tudo mais ou menos temporâneo, até 1962, um médico italiano chamado Eugênio Siragusa. Esse cara também canalizou mensagens do Astaxerxes. E, segundo ele, né, ele chegou a ter contatos físicos com Astaxerxes, com dois ETs da mesma raça, um chamado Itacar, acho que é isso aqui, Itacar, e com o Astar. Esses dois ETs, que eram da mesma raça, ele disse ter contatos físicos, né? Bom, agora no Brasil. Então, em 1969, eu estou dando um spoiler para vocês entenderem de onde surgiu essa coisa chamada Astaxerxes, de onde surgiu esse ET, esse comandante em chefe da frota estelar, tá? Então, 1969, né, um rapaz chamado Paulo, o nome dele é bem comprido, ó, Paulo Antônio Landulfo Fernandes. Ok? Muito bem. Ele tinha 21 anos. Ele tinha 21 anos. E ele teve um contato físico com Astaxerxes também. Tá? E em 1973, ele funda na Bahia o CEA, Centro de Estudos Exobiológicos Astaxerxes. Tá? Em 72, ele lança um livro. Ele lança um livro com o seguinte título: O Jovem
o jovem que se encontrava com os ETs. Os extraterrestres, né? Bom, segundo todos esses contatados, o Astaxerxan, né, era um loiro, 1,90 m de alturas e olhos azuis. Ok? Então, nós temos muitos posters, muitas coisas sobre o Astar aí. Mas a melhor visão dele, ele é daquela raça que eu falo para vocês que tem a testa um pouco recuada, cabelos brancos, meio branquiçado, e a pele, só que não é uma pele cor de cobre, ele é uma pele mais branca. Né? Ele é parecido com esses... Ele não é da mesma raça desses meus amigos, esse ser que está descrevendo, desses meus amigos de 2,5 m de altura, que são muito altos. São morenos, altos, loiros também altos, mas tem uma pele funilada, tal, queixo afunilado, tal. Né? Então, essa é a história fundamental dos médiuns e dos contatados, físicos ou não, aqui na Terra, que descrevem este conceito desse extraterrestre chamado Astaxerxan. Se alguém tiver alguma pergunta agora, Ju, e quiser fazer, fique à vontade. Antes da gente entrar na parte esotérica da coisa. Essa é apenas uma introdução, né? Essa é apenas uma introdução que eu estou dando a vocês com relação a quem seja esse extraterrestre do ponto de vista histórico aqui entre nós. O Astaxerxan está encarnado na Terra nos dias de hoje? É claro que não. É claro que não, absolutamente não. Tá? Na década de 80, presta atenção, na década de 80, na década de 90, surgiu uma coisa muito interessante. Assim, essa história, ela andou pelo Brasil inteiro. Dizia-se o seguinte, presta atenção. Apareceu uma fita cassete gravada, uma mensagem direta de Astaxerxan. Tá? Se você procurar na internet, você vai encontrar essa fita, esse som. Depois um cara escreveu um livro junto com essa fita. E a ideia era a seguinte, conta-se a história, que um cara foi gravar uma fita de música num gravador e quando ele foi repetir a fita, viu que aquelas músicas que ele queria não tinha nada gravado e tinha sido gravado essa mensagem de Astaxerxan. O Astaxerxan falando, como se fosse ele. É muito engraçado que ele fala rápido, ele fala super rápido, como se fosse um locutor de FM e tal, dando uma dura na raça humana, criticando tudo, metendo a boca em todo mundo, sabe? Vocês podem procurar essa mensagem, vocês vão achar ela na internet, tá? Entendeu? Então, as pessoas dizendo que era uma mensagem direta do Astaxerxan. Mas aí houve muita polêmica em cima dessa fita, era muito engraçado. Sabe o que era que engraçado? O ser humano é foda, cara. O cara chegar, quando eu tive contato com essa fita pela primeira vez, não tinha, os caras chegaram para mim e falaram, olha, é só um amigo meu, ó, é como se fosse um amigo do meu amigo, estava gravando uma fita e gravou essa mensagem. Eu ouvi. Mas quando foi? Não, o cara gravou semana passada. Falei, porra, tal. Passava-se anos e essa fita chegava de novo na minha mão. Olha, um amigo meu gravou semana passada. Um amigo meu gravou, sabe? Todo mundo era semana passada. Falei, cacete, essa fita aí tá dando cria, né? E até agora, no terceiro milênio, eu já recebi essa fita dizendo que tinha sido gravado há semanas atrás. Porra, o ser humano é foda, né? O ser humano, ou que fala de bobagem, que fala de besteira, não tem critério nenhum para analisar. E na época, houve uma polêmica muito grande por esse o meio ufológico ficou super agitado. Como é que um extraterrestre impregna uma mensagem numa fita cassete? Né? Era praticamente impossível. Aí os ufólogos começaram a investigar e eles descobriram o fenômeno. Ele disse que aquela voz que estava na fita
era, na verdade, de um locutor da Rádio Bandeirantes chamado Alexandre Cadum, que num programa da Band FM, da Bandeirantes, na época, AM, ele leu desse livro, uma mensagem da Sarah Serran, canalizada por Sensitivo. E essa fita, ela não pega o começo, ela pega a mensagem em andamento. Não tem uma Sarah Serran se apresentando, tal. Pega andando, o bonde andando, entendeu? Então ninguém sabe a origem. Quando tudo começou, sacou? Então, os ufólogos acabaram desvendando que aquela mensagem foi irradiada pela Rádio Bandeirantes num programa do Alexandre Cadum. Bom,